Olá, bom dia para você. O Record News Rural está no ar. Fique com a gente. Nós abrimos a edição desta terça-feira mostrando que a crise na cadeia do leite tem apertado cada vez mais o produtor rural em Minas Gerais. Com o preço de venda abaixo do custo, muitos pecuaristas operam no vermelho. Como forma de protesto, os produtores fizeram uma carreata e deixaram de entregar o leite para os laticínios. Pela primeira vez em 30 anos na atividade leiteira, a dona Sueli não conseguiu pagar todas as contas. Ela explica que a queda no preço do leite tem feito com que muitos pecuaristas fechem o mês no vermelho. São vários anos de dedicação à atividade leiteira, acordando muito cedo, né, dona Sueli? Aqui a atividade Sim. começa aqui, 4 horas da manhã, vocês já estão de pé. Agora mas eu, nos começos, 3 horas, 3h15 da manhã, eu já estava no pé do eito. E antes de ter esse processo moderno, essa ordenha eletrônica, vocês na época era na mão? Antes era na mão. Na mão. Agora é bem mais fácil, né? Há 30 anos que eu sou produtora de leite, nunca teve uma crise forte como essa. Nunca deixei de pagar minhas contas. Por mês, gente, me dá diferença de 80 mil de abril para cá. É muita coisa. É muita coisa. A gente que, né, as vaquinhas dão leite, mas elas não têm culpa do problema, elas têm que comer a ração, né, a casquinha, porque os pastos, esse ano a chuva foi muito pouca, né? O problema é antigo, mas se agravou nos últimos meses. Em novembro do ano passado, a preocupação do pecuarista era a entrada do leite em pó dos países do Mercosul, que estava derrubando os preços do leite brasileiro. Mesmo com a mobilização das instituições do setor, nada foi feito para combater a concorrência desleal. E após 8 meses de quedas constantes, o produto chegou a ser comercializado a R$ 1,50, sendo que o custo de produção do litro de leite gira em torno de R$ 2,50 hoje. O que nós está querendo é o valor dos produtores do leite, porque não está tendo incentivo. Eu sou apaixonada pelo leite, sempre fui, desde criança. Mas se não tiver um melhoramento no preço do leite, a gente não vai muito longe, não. Para chamar a atenção das autoridades competentes para o problema, os produtores da cidade de Gurinhatã se uniram em uma grande manifestação, no movimento Salve o Leite Brasileiro. No município, que tem como principal atividade a pecuária leiteira, com produção diária de 200 mil litros, teve uma carreata que contou com a presença de centenas de pessoas. Nós envolvemos aproximadamente 500 produtores nessa carreata, lotou o parque de exposição. O que era o objetivo principal dessa carreata? A gente sensibilizar a população, né, que muitas das vezes não sabe a realidade do produtor, né, saber que o nosso produto está se comercializando a um preço insignificante para nós, né, que causa prejuízos imensos, né, de estrago na vida do campo, a pessoa deixando a atividade, diminuindo a produção, que posteriormente pode ser um problema para todos nós. Além da carreata, outras ações estão sendo organizadas na cidade, como a interrupção pontual da entrega do leite para os laticínios. Aqui na propriedade da dona Sueli são produzidos todos os dias 2.600 litros de leite, que fica armazenado neste tanque, com todos os cuidados que a gente sabe que o produtor de leite precisa ter para entrar no mercado. Hoje, por conta da manifestação, uma forma de chamar a atenção para o problema do setor, esse produto não vai ser levado para a empresa, para o laticínio. Ele será consumido aqui na fazenda. A gente vai repartir com os funcionários, né, com a família e os porquinhos, para ver que a gente tem importância, né, lembrar de nós, que hoje o leite no hino, eles devem, né, lembrar da gente sofredor aqui na fazenda. Difícil também para as novas gerações, que já entram na atividade enfrentando a crise. É muito difícil, né? Porque a gente trabalha tanto, luta tanto, né? E saber que no final do mês não é um resultado positivo, né? É muito triste passar por isso. E como que você se sente, assim, levando esse legado dos seus avós, dando continuidade para essa atividade que é tão importante como a atividade do agronegócio, né? Do produtor rural? Eu acho que, independente, tem momentos bons e ruins, mas é uma coisa que não tem como parar, né? Tem que continuar. Tá no sangue, né? Tá no sangue, aham.
precisa ser valorizado com certeza, né? E olha, o estado de Mato Grosso encerra 2025 com um recorde na exportação de carne bovina. Os dados são do IMEA. Mato Grosso encerrou 2025 com resultado histórico nas exportações de carne bovina. De acordo com dados do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, o IMEA, o estado exportou quase 980 mil toneladas em equivalente carcaça, um crescimento de quase 30% em relação ao ano anterior. A receita também teve avanço expressivo e ultrapassou 4 bilhões de dólares, alta superior a 50% na comparação com 2025 e 2024. O preço médio da carne exportada ficou acima de 4.200 dólares por tonelada, o segundo maior valor da série histórica. A China segue como o principal destino da carne mato-grossense. Somente para o país asiático foram embarcadas mais de 530 mil toneladas, aumento de mais de 50%. Chile, Rússia e países do Oriente Médio também ampliaram as compras, fortalecendo a diversificação dos mercados. O bom desempenho das exportações foi acompanhado pelo crescimento da produção. Em 2025, o estado registrou mais de 7 milhões e 400 mil abates, impulsionados principalmente pela pecuária intensiva, com maior uso da tecnologia, nutrição e melhoramento genético. Os abates de animais jovens com até 24 meses tiveram um crescimento superior a 17% e já representam mais de 40% do total abatido em Mato Grosso, indicando ganhos de produtividade e eficiência no setor. Apesar do cenário positivo, o tempo médio das escalas de abate apresentou recuo, refletindo o aumento da oferta de animais prontos e o atual ritmo da indústria frigorífica. Mato Grosso segue consolidando sua posição como um dos principais protagonistas da pecuária brasileira e referência mundial na produção e exportação de carne bovina. A retomada da procura pela mandioca equilibra o mercado e diminui a pressão sobre os preços. As fecularias retomaram o esmagamento na última semana. Isso contribuiu para um ajuste entre oferta e demanda. Segundo o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, os produtores demonstraram maior interesse pela comercialização do produto, tentando se capitalizar, de olho na manutenção das programações de entrega e também visando liberar áreas. Levantamento do CPEA mostra que o valor médio nominal a prazo da tonelada de mandioca posta na fecularia foi de R$ 472,11 na semana passada, queda de 2%, atingindo o menor patamar desde setembro do ano passado. Em termos reais, a média está 25,3% inferior à média observada no mesmo período de 2025. Entre os derivados, o mercado da fécula segue lento. Já para a farinha, os compradores mantiveram-se ativos no intuito de repor estoques, o que resultou em bom volume comercializado em todas as regiões, acompanhadas pelo CPEA. Os preços do feijão estão se recuperando e já são os maiores em 9 meses. Segundo o CPEA, os preços do feijão carioca e preto continuam reagindo no mercado brasileiro. No caso do feijão carioca, o produto com notas 9 ou superiores, os valores retomaram em janeiro os maiores patamares em 3 meses. Já para o produto com notas 8 e 8,5, as cotações voltaram aos níveis mais elevados desde abril de 2025. Cenário que também foi registrado para o feijão preto. As médias atuais são as maiores desde abril do ano passado.
De acordo com pesquisadores do CPEA, a menor disponibilidade explica o movimento de alta. Houve redução da oferta da primeira safra e perspectiva de menor área plantada na segunda. A recuperação nos preços estimula o cultivo da segunda safra. Por outro lado, também pode indicar elevações no atacado e no varejo. Esse cenário atrai compradores para lotes disponíveis. Com isso, a disputa cresce e pode favorecer novos aumentos. As cotações da soja estão pressionadas por causa da queda do dólar e a expectativa de maior oferta. Segundo o levantamento do CPEA, na última semana as cotações internas caíram pressionadas pela queda do dólar frente ao real, cenário que reduziu a competitividade da oleaginosa brasileira no mercado internacional. Ainda de acordo com o Centro de Pesquisas, a expectativa da safra recorde no Brasil endossou a cautela dos compradores, que têm adiado novas aquisições esperando o avanço da colheita. Até 17 de janeiro, 3,2% da área nacional foi colhida, segundo a Conab. No mesmo período da temporada passada, a área era de 1,2%, ou seja, neste ano há avanço no ritmo da colheita. Maior oferta, menor demanda, fatores que levam a novas quedas no preço do milho. Os preços do grão continuam em queda nas principais regiões acompanhadas pelo CPEA. De acordo com os pesquisadores, a maior oferta neste começo de ano, favorecida pelo clima, tem pressionado os valores. O progresso da colheita da safra de verão também contribui para esse cenário. Além disso, a menor demanda interna ajuda a explicar o recuo nos preços. Os compradores estão priorizando o uso de lotes negociados anteriormente. Parte dos agentes já tem estoques e acredita que, com o avanço da colheita, os vendedores terão de liberar espaço nos armazéns. Isso pode aumentar a oferta no mercado e manter a pressão sobre os preços. No campo, a semeadura da segunda safra já começou em algumas regiões do sul e do centro-oeste. Ao mesmo tempo, avança a colheita da safra de verão no sul e no sudeste do Brasil. A banana goiana impulsiona a economia rural e abastece mercados regionais e de outros estados. O cultivo se expande em municípios do interior goiano e garante a renda para pequenos produtores. Há quase 30 anos, Dona Amélia produz bananas em uma propriedade rural no município de Anápolis. Hoje, o bananal tem 15 hectares, mas a história do cultivo dessa fruta começou depois de uma época de crise hídrica. Eu fui buscar uma nova cultura que dependesse de menos água, porque a gente vive disso, né? Nós somos produtores, vivemos da terra. E nisso tudo a gente conseguiu trabalhar com palmito pupunha, que não deu muito certo, e entre outras, laranja, né, cítrico, eu vi a banana como a melhor opção. Dona Amélia tomou gosto pelo cultivo da fruta, tanto que hoje a banana é a principal cultura na propriedade. Daqui, as frutas vão para vários estados do Brasil. Eu vendo para Mato Grosso, vendo aqui em Goiás, né, mais para o sudoeste, Mato Grosso do Sul, Minas e São Paulo. Estou carregando para São Paulo hoje. E o preço? Hoje está barato. Hoje está preço de banana. Hoje em torno de R$1 o quilo. Olha, nós já vendemos banana aqui até R$3,50 o quilo, tá? E eu acredito que a R$3,50 pode que não chegue por agora. Mas a R$2, a R$2,20, até R$2,80 eu acredito que esse ano ela vai. O seu Eduardo também produz banana no município de Anápolis. Já são 15 anos trabalhando com a variedade nanica. Ela é mais vendável, né? Tem exportação, né? As outras não tem, né? Realmente a maçã não produz aqui. Mas a prata produz bem, mas é muito ruim de vender. A nanica é melhor de saída. Como que é a rotina aqui? Quantas vezes por semana? Como que é a rotina de colheita para carregar um caminhão desse? É de 15 dias, depende da época, né? Se for no frio já vai mais tempo, 20 dias, mas se for assim, na época do calor, sempre sai com 15 dias. De acordo com a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 114 municípios goianos produzem banana, com destaque para as variedades prata e nanica. Anápolis está no topo do ranking. É o município que mais produz banana no estado, seguido de Uruana e Petrolina de Goiás. O último dado publicado no Boletim Agro em Dados da Secretaria é do primeiro semestre de 2024.
Na época, foram comercializadas 18.913 toneladas na Ceasa de Goiás. O caminhão está sendo carregado. Ao todo, 800 caixas de banana. O destino é o interior de São Paulo. O Luciano é o comprador. Essa carga vai para supermercados e sacolões de 2 cidades paulistas, Potirendaba e Novo Horizonte. Mesmo apesar do custo com frete, compensa buscar banana aqui para vender em São Paulo. Compensa sim, a gente vem porque tá compensando até bem vir buscar aqui sim. E lembra da Dona Amélia? Pois é, hoje a banana faz parte da história da família. É através da produção da fruta que ela tira o sustento da casa. Um diferencial muito grande, a mão de obra hoje é bem menos, né? Eu cheguei a ter 40 funcionários, hoje eu tenho 5, 6. Então, o gasto hoje é bem menos com funcionário, com mão de obra. E você consegue trabalhar muito porque é quase tudo mecanizado. A despesa grande um bananal é caro. Para você formar um bananal, hoje, um alqueire de banana você gasta mais de 100 mil. Para você formar ele, até chegar à produção. Tem retorno? Tem. Vai depender do manejo, do cuidado que você vai ter com essa banana. Vamos conferir agora como fica a previsão do tempo para todo o Brasil nesta terça-feira. A terça-feira será marcada por calor, tempo mais abafado e aumento das instabilidades, com pancadas de chuva e temporais em várias regiões do país, influenciadas pela presença de uma baixa pressão entre o Paraguai e o norte da Argentina, a atuação de um cavado meteorológico em níveis médios da atmosfera, calor, umidade, além da atuação da zona de convergência intertropical no norte e nordeste do país. Na região sul, o dia começa com maior presença de nuvens entre o litoral do Paraná e de Santa Catarina, além do Nordeste gaúcho. E ao longo do dia, a nebulosidade aumenta também no interior do Paraná e em áreas do oeste do Rio Grande do Sul, enquanto nas demais regiões há mais períodos de sol. Já em São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e grande parte de Minas, a nebulosidade aumenta principalmente a partir da tarde. No centro-oeste, o sol aparece pela manhã e as nuvens também aumentam rapidamente ao longo do dia, em Mato Grosso, Goiás e em Mato Grosso do Sul, deixando o tempo mais carregado. Céu mais nublado também, em grande parte do nordeste e norte do país. Desde amanhã, chove de maneira mais fraca, no litoral do Paraná e de Santa Catarina. Ao longo do dia, há chance de chuva no interior dos estados e de maneira mais forte no sudoeste gaúcho, além do noroeste, faixa oeste, áreas do sul e interior do Paraná. No sudeste, chuva mais isolada pela manhã. E à tarde, as instabilidades ganham força. Chove de maneira moderada a forte em grande parte de São Paulo, Minas e Rio, com risco de temporais no norte, nordeste e leste paulista, Triângulo Mineiro, sul e zona da Mata de Minas, além da Serra e Sul Fluminense. As instabilidades também atuam desde cedo no norte e interior de Mato Grosso e de Mato Grosso do Sul. E à tarde a chuva se intensifica na região e há risco de temporais localizados. No Nordeste, a terça-feira também será bastante chuvosa. Chove de forma moderada a forte no Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, faixa litorânea e região de Ilhéus. E há risco de temporais. E no norte, as pancadas continuam frequentes e mais intensas. Chove forte no Amazonas, Rondônia, Pará e Tocantins, com risco de temporais e volumes elevados de chuva na metade oeste do Amazonas, Acre e extremo norte de Rondônia, onde a situação é de perigo. E no Amapá, a atuação da zona de convergência intertropical mantém chuva persistente ao longo do dia. Nesta terça, rajadas de vento variam entre 40 e 50 km por hora, em grande parte da região Nordeste, litoral e sudeste gaúcho, região dos lagos no Rio de Janeiro, além do Nordeste do Pará. E em relação às temperaturas para esta terça, máxima de 28 graus em Belo Horizonte, 29 em São Paulo, 30 em Salvador, Campo Grande e Palmas e até 34 graus em Porto Alegre e também no Rio de Janeiro.
1 bilhão e 17 milhões de reais. Este é o valor previsto dentro do orçamento deste ano para ser destinado ao Programa de Subvenção do Prêmio do Seguro Rural, o PSR. Apesar do valor definido para o seguro rural, o governo pode não desembolsar tudo. Para explicar por quê, eu converso agora com o pesquisador da FGV Agro, Felipe Serigati. Bom dia para você, Felipe. Bom dia, Sônia. Tudo bom com vocês? Tudo ótimo, seja bem-vindo ao Record News Rural. E claro, falando de um tema importantíssimo, todos os produtores de olho. E eu já começo pedindo para você explicar sobre o veto da LDO de 2026, que pode impedir que esse valor seja totalmente liberado pelo governo. Exato, então vamos lá, né? Na programação orçamentária do governo, você tem ali diversas etapas. Uma é quando o orçamento ele é apresentado, e esse valor pode naturalmente sofrer um veto, e mesmo que de repente não haja um veto, esse valor, né, ao longo do ano, ele pode ser alvo de contingenciamento, ou seja, olha, o valor está lá, rigorosamente poderia ser liberado esses recursos, mas uma fração deles, ou a sua totalidade, não vai ser liberada naquele momento, tá? E esse é um ponto importante, porque em diversos momentos, eu aqui tomei a liberdade de puxar os números desde 2020, tá? Justamente para apresentar para vocês a diferença, né, entre o valor, vamos dizer assim, apresentado no orçamento e o valor efetivamente executado ao longo do ano. Em 2022, foi orçado 1,1 bilhão de reais e foi executado 1,1 bilhão de reais. De 2023 em diante, a situação foi diferente. De 2023 até 2025, foi alocado no orçamento 1,06 bilhão, tá? Só que em nenhum ano foi executado esse valor. Em números, para ficar claro para todo mundo, em 2023 foram liberados 933 milhões, lembrando que o orçado era 1,06 bilhão. Em 2024, 947 milhões, novamente, então não foi executado todo o volume que tinha orçado, mas ano passado foi pior. Daquele 1,06 bilhão que foi orçado, foram liberados apenas 615 milhões de reais, tá? Só, Sônia, acrescentar mais um último ponto aqui, última conta que a gente preparou aqui para conversar com vocês, que ao longo do tempo você tem que descontar a inflação, tá? Então, por mais que a gente olhe para esse valor anunciado do seguro rural e ele pareça grande, se a gente considerar a inflação até 2005, aquele valor de 1,1 bilhão de reais de 2022, hoje seria equivalente a 1,26 bilhão de reais. Em outras palavras, em termos reais, em termos ali de poder de compra, mesmo que nominalmente o valor seja semelhante, em termos reais, o valor disponível para o seguro ficou menor. Isso porque nós estamos aqui supondo que todo o valor orçado vai ser efetivamente liberado. Quer ver uma consequência direta disso? Pelos nossos cálculos aqui, a partir dos números do PSR, Programa de Seguro Rural, e dos números do Ministério da Agricultura, a área coberta com seguro, lá em 2022, era de 7,3 milhões de hectares. Eu sei que vocês vão dizer, Felipe, é uma área muito reduzida, dada a dimensão do agro brasileiro, eu vou concordar. Só que, ano passado, nessa mesma estimativa, essa área de cobertura foi de 4,8 milhões de hectares. 7,3 em 2022, 4,8 em 2025. E se esse recurso anunciado agora for efetivamente liberado ele integralmente, essa área de cobertura, devido à inflação, redução do poder de compra, é reduzido para 4 milhões e meio de hectares. Ou seja, sim, o recurso anunciado, olhando para o retrovisor, ok, é boa notícia. Vamos torcer para que ele seja todo efetivamente liberado,
o que tem ali uma série de riscos, mas ainda assim, mesmo esse cenário hipotético acontecendo, esse volume de recursos ele é menor do que já tinha sido liberado, por exemplo, em 2022. Ou seja, Felipe, esse valor, ainda que seja integralmente liberado, não é suficiente. Mais do que isso, né? Todos os valores até o momento que a gente conversou são bem suficientes, né? Gente, o que são, sei lá, 7,3 milhões de hectares para um agro da dimensão do Brasil. Mas você tem aqui, né, naturalmente, desafios adicionais, que você tem lá uma dificuldade ali, um conjunto de restrições operando sob uma política, Sônia, que é muito importante. Por que assim é muito importante? Vamos lá. Então, a gente está operando sob um regime ali, né, um ambiente de mudanças climáticas. Isso significa que quebra de safra é a realidade, vai se tornar um evento mais frequente. A probabilidade de uma quebra de safra acontecer, ela é maior. Então, a necessidade do seguro, ela ficou ainda mais urgente, tá? O universo agro, né, operar com seguro rural, de fato, ele é mais complicado que outras modalidades de seguro, sei lá, seguro de vida, seguro de carro. Demanda, então, sim, um aporte do setor público e justamente nesse momento em que essa política ela é mais importante, esse aporte em termos reais tem ficado mais limitado. O volume total efetivo tem ficado mais reduzido. Então, ok, boa notícia se isso aqui for integralmente liberado, mas ainda assim, muito aquém, muito abaixo do que o Brasil precisa, só que muito abaixo, se a gente for olhar para o nosso próprio retrovisor, do que já foi operado e o que foi ofertado antes, exatamente nessa mesma política pública. Felipe, agora quais fatores costumam levar o governo a contingenciar recursos do seguro rural ao longo do ano? Tem o risco, analisando todo o cenário micro e macroeconômico, de se repetir o que aconteceu em 2025? Então, tem o risco, sem dúvida alguma, né? Vamos separar aqui em duas coisas, né? Eu gostei da forma que você sugeriu, né? Do lado macro e depois do lado micro. Do lado macro, quando a gente olha ali a peça orçamentária, algumas despesas, elas estão subestimadas. O grande destaque é justamente para os gastos previdenciários. Só que não é só isso, né? Então, olha, não é só que você vai ter mais conta para pagar do que provavelmente apareceu na peça orçamentária. Algumas receitas, elas estão subestimadas, né? A começar pela projeção de crescimento da economia brasileira, tá? Então, o governo, a economia brasileira vai crescer em tal velocidade. Normalmente, o crescimento é menor do que o que o governo acaba colocando. Naturalmente, a arrecadação é menor. Só esses dois fatores já gera ali um descompasso, né? Em que, periodicamente, por exemplo, a cada trimestre, o Tesouro Nacional ele tem que reavaliar. A gente não entrou tanto recurso como a gente imaginou aqui no caixa. Resultado disso, algumas despesas nós vamos ter que segurar. Nome correto, nome técnico, nós vamos ter que contingenciar. E dentre essas despesas, sim, o seguro rural acaba sofrendo com esse contingenciamento. Vamos agora para o aspecto micro, tá? Qualquer outro fenômeno que pode acontecer? Ora, a liberação desse recurso acontecer no momento em que esse seguro rural já não é mais efetivo. Então, olha, a plantação já está acontecendo, né? Não faz mais sentido, o produtor não vai mais contratar o seguro agora, tá? Então, você vai ter o fenômeno de, olha, a gente liberou, só que não teve demanda pelo recurso. Ora, se não liberar o recurso na data correta, não vai ter demanda mesmo, né? Ou a palavra dentro do setor, a planta não espera, tá? Então, na hora que vier a chuva, tem que fazer o plantio. Na hora que a chuva acalmar, tem que colocar as máquinas em campo para fazer o serviço. Né, São Pedro ali, o clima não vai esperar ali a agenda do governo, ou a agenda de liberação de recursos do Tesouro Nacional. Mas é isso mesmo. Tem tanto fatores macro como fatores micro que podem fazer com que esses recursos, embora na peça orçamentária estejam ali presentes, não chegue na ponta final, que é chegar ali
para que o produtor, as seguradoras tenham acesso a esses recursos. Felipe, a Frente Parlamentar da Agropecuária cobra a liberação de 100% desses recursos. Então, vamos acompanhar aí. Tem uma estimativa para a gente ter aí ao longo do ano, até quando a gente sabe mais ou menos por que caminho vai, se vai haver essa liberação ou não. E também tem que avaliar o cenário fiscal, né, Felipe? Exatamente. Olha, março já tem um primeiro relatório importante do lado do Tesouro Nacional, né, que ele fecha ali, né, o primeiro trimestre, dizendo como é que evoluíram as receitas ao longo do primeiro trimestre e como é que evoluíram as despesas. Isso gera, normalmente, lá no mês de abril, o primeiro anúncio de recursos contingenciados, tá? Então, com as informações de março, lá para abril, a gente já vai ter o primeiro cheiro se vai ter contingenciamento ou não. Meu palpite é que haverá. Não estou sozinho nesse palpite, mas só saberemos isso lá em abril, com os números efetivos do mês de março. Certamente a gente te convida para voltar aqui em abril, deve voltar antes disso também, mas para a gente ver aí se a sua previsão estava certeira, né? Agora, Felipe, eu quero falar de outro tema, porque o Proagro teve previsão de 6 bilhões 610 milhões de reais. É uma despesa obrigatória, mas tem possibilidade de bloqueio dinâmico do Proagro a partir de 2026. Nesse caso, não só o grande produtor, mas o agricultor familiar também pode enfrentar incertezas. Pois é, né? E o Proagro, então veja que a gente tem dois grandes programas envolvendo o seguro rural, o Proagro, que está muito mais associado ali ao crédito, e o PSR, que é o seguro rural mais tradicional. Sônia, veja os valores, né, que você acabou comentando. Em um programa, temos uma despesa, então, ali em volta ali, de pouco mais de 6 bilhões de reais. O PSR, que é o seguro rural mais tradicional, aquele mais associado ali ao que acontece dentro do campo, na lavoura, produtividade. Se vier a liberar os recursos, 1,17 bilhão. Olha a diferença, tá? Há discussões, né? Será que não é possível a gente realocar melhor esse orçamento ou, de repente, combinar ambos os programas? Então, turbinando ali o orçamento de um grande programa envolvendo o seguro rural, mas ainda assim, essa despesa com o Proagro já foi bem maior, tá? Se eu não me engano, foi em 2024 ou 2023 que nós chegamos a gastar quase que 9 bilhões e meio com o Proagro. Ora, por que isso? Justamente devido a questões climáticas que levou à quebra de safra. O fato é o seguinte: quebra de safra nesse ambiente de mudanças climáticas é um fenômeno que tem acontecido ali com maior probabilidade e é fundamental a gente fortalecer o programa de seguro rural. Por quê? Havendo uma quebra, isso vai acontecer, que esse fenômeno ele seja temporário, que a quebra de safra vai prejudicar a receita, o fluxo de caixa do produtor naquele ciclo, naquele momento, naquela safra, mas que isso não prejudique a capacidade do produtor realizar sua produção, realizar seu investimento no ciclo seguinte. Não é porque o produtor foi atingido por um choque exógeno, um choque que ele não tem controle, que não envolve uma decisão produtiva dele, que ele deva sair do mercado. A gente tem que preservar esse produtor. Quem é que faz essa ponte? Quem é que consegue fazer com que um choque climático adverso se torne um evento temporário? Justamente o seguro rural, tá? Então, um programa de seguro rural bem fortalecido é muito importante, principalmente nesse ambiente de mudanças climáticas. Felipe, e o orçamento do Ministério da Agricultura sofreu um corte de mais de 10%. Isso também pode comprometer políticas públicas para o setor? Com certeza, tá? Seja, inclusive, ali na parte de custeio, tá? Dentro do próprio Ministério, tá? Da sua equipe, do seu fôlego para programas, por exemplo, ali de vigilância, por exemplo, sanitária. Mas qual que é o grande contexto disso? Nós temos, do lado macro, o governo que expandiu uma série de gastos. Esses gastos foram expandidos, inclusive em gastos obrigatórios. Então, o governo tem enorme dificuldade de tentar segurar, conter, né, o crescimento desses gastos, uma vez que
sei lá, por exemplo, vinculou alguns gastos a aumento do salário mínimo. Resultado disso, dado que você tem um volume de receita ali já fixo, se gastos obrigatórios crescem mais do que que a expansão das receitas, você vai ter que fazer o corte em outras despesas. Essas despesas nós chamamos de despesas discricionárias. Isso pega algumas atividades, por exemplo, aí dos ministérios, inclusive do Ministério da Agricultura, e às vezes gera até mesmo cortes. A gente não vai falar corte, né? Agora, nesse momento do ano, você vai falar de contingenciamento, por exemplo, do seguro rural. Então, por que contingenciamento agora? Porque a promessa é, olha, estou segurando recurso agora, mas lá na frente eu libero, né? E aí somente lá no final do ano, se não liberar, aí você pode mudar o adjetivo, sai com recurso contingenciado e coloca ali recurso, vamos dizer assim, reduzido do orçamento. Olha, Felipe, são muitos os pontos de atenção do produtor em 2026, então. Crédito, seguro, além da gestão de risco climático. Só para a gente fechar, então. Exatamente, né? E se a gente for lembrar que a gente está operando num ambiente com taxas de juros bastante elevadas, a gente jamais pode esquecer que essa safra ela tem sido produzida com custos de produção mais elevados. Alguns custos, como fertilizantes, ok, só que mesmo aqueles custos que não tiveram ali tão elevados, todo esse financiamento foi feito sob uma taxa de juros bastante alta. Então, sim, as projeções sugerem ali uma safra cheia, só que jamais podemos esquecer que é uma safra cheia, só que produzida com custos de produção bastante elevados. Dependendo do preço final que o produtor conseguiu travar ou conseguiu receber, a gente pode ter uma safra cheia, porém com margens bastante apertadas. Felipe Serigati, pesquisador da FGV Agro, muito obrigada por sua análise. Certamente contamos com você aqui em outros momentos do Record News Rural. Eu que agradeço o convite, Sônia, e desejo uma ótima semana a todos. Boa semana, Felipe. Boa semana para você também, que está com a gente aqui no Record News Rural. Esta edição fica por aqui. Muito obrigada por tua companhia e audiência. Até mais.